e faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Então, eu sou Celine, eu sou, como tem na descrição, eu sou baiana, sou publicitária, sou negra, sou lésbica, sou uma mulher cis e a mim eu dou o dever de ser eu acima de qualquer coisa. Então, seguindo isso, eu vim aqui hoje compartilhar com vocês a minha percepção desse empoderamento feminino, desse ser eu acima de todas as coisas, dessa nova geração, nova forma de se encarar, de se reconhecer e se colocar no mundo, através do que eu vejo com o site Sobetina, que é um site que eu criei, um site de notícias, um site de dicas de livros e sobre contos e filmes e música, enfim, tudo do universo lésbico está lá nesse site, que é o sobetina.com.br. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha percepção do meu público dentro do site. O que acontece é que eu vou falar um pouco do Sobetina, de como, da ideia de criar esse site. Eu sempre soube que eu tinha uma queda por mulheres. Na verdade, era o barranco inteiro, eu estava lá rolando. Mas até um momento da minha vida, eu achava que eu também tinha interesse por mulheres. Eu não tinha só interesse por mulheres. Depois de um momento, assim, logo na minha adolescência, um pouco depois disso, eu percebi que não, que na verdade eu só tenho interesse por mulheres. Não é um também, não é um mais, é só, é apenas isso. Mas isso foi uma coisa que eu fui reconhecendo com as experiências, né? Conhecendo outras pessoas, através da internet, conhecendo outras lésbicas, outras meninas que também se identificavam dessa forma. Foi um empoderamento que eu fui construindo junto com outras pessoas. Não, eu sabia dos meus desejos, mas eu não sabia como me colocar com isso. Nem quem era, como era, enfim, como definir essas coisas. E a partir do momento que eu entendi isso, a gente nem sempre a gente não se conhece completamente, né? Até a gente morrer, e além disso, a gente vai estar sempre se conhecendo, através das experiências. Então eu digo que eu posso me definir hoje como uma mulher lésbica, mas eu estou me conhecendo o tempo todo. E nesse processo de conhecimento, quando eu entendi isso, eu quis falar sobre isso com outras pessoas. E criar um local tranquilo que a gente pudesse conversar sobre isso e falar de forma natural, de uma forma normal, sem apelos eróticos, sem estereótipos, que a gente pudesse conversar sobre isso. E aí tive a ideia de criar o Sobetina, que a princípio foi a ideia de fazer uma revista, mas aí fazer uma coisa eletrônica para depois se tornar uma coisa impressa. Aí vamos pensar no nome, tive a ajuda da minha namorada aqui. De pensar no nome, a gente pensou no nome feminino, dentre outros nomes surgiu Betina, aí fez uma ligação direta com Betty e Tina no The Origins, se vocês acompanharam, que é um casal que eu sempre curti muito. E aí a gente criou o Sobetina. A primeira coisa, antes de criar o site, a gente criou o Instagram. Criamos o Instagram lá dentro, Sobetina e tal, e ele foi crescendo, hoje é completamente orgânico. Hoje a gente tem no Instagram 17 mil meninas que curtem o nosso perfil. São 17 mil likes orgânicos e a gente pode perceber que 99% é meninas lésbicas ou no mínimo bi, que se reconhecem, que vivem isso. Na fanpage é a mesma coisa, são 13 mil. No site hoje a gente tem uma visita média de 50 mil usuários, visitantes únicos. E a gente acompanha isso, eu recebo muitos e-mails e perguntas e dicas e às vezes só elogios mesmo sobre a página e tal. O que eu quero trazer para aqui, na verdade, é essa percepção do público, desse empoderamento. Eu demorei um tempo para entender que eu era lésbica e não bi, porque eu tinha que gostar de homem de alguma forma, né? Mesmo que fosse também. E hoje a gente percebe isso nas meninas que seguem o Sobetina, que é muito natural. Esse empoderamento é muito natural, muito mais forte. A maioria das nossas seguidoras tem entre 15 a 20 e poucos anos. E elas se colocam no mundo como lésbicas ou como bi. E elas não têm medo, é isso.
é o que elas são. Então elas conseguem conversar naturalmente sobre o que elas sofrem, porque tem preconceito, a gente sabe, tem os problemas dentro de casa, na família. Mas elas sabem que elas são, elas falam, e elas conseguem ter essa facilidade de encontrar outras iguais e discutir isso e não ter medo e ser elas acima de qualquer coisa. Então, assim, essa barreira está cada vez mais sendo quebrada, e eu estou falando aqui principalmente do meu público, das pessoas que seguem o Sou Betina, e o quanto eu sempre fico impressionada quando eu vejo que elas são muito novas e falam sobre isso, sabe, como se elas tivessem muita experiência, porque não aceitam mais abaixar a cabeça, mesmo que muitas passem muita dificuldade. A gente recebe e-mail, já recebi vários e-mails de meninas que estão com a dificuldade de sair do armário dentro de casa, de contar para os pais, de os pais quererem separar da namorada e colocar para longe, estão pensando em fugir. Então, assim, elas sabem quem são, elas não vão abaixar a cabeça para ser alguma coisa que os outros querem, mesmo que elas tenham que enfrentar muita dificuldade e ter luta e ir para cima e fazer o que tiver que fazer, mas elas não vão ser menos do que elas são. E isso eu acho que é uma coisa muito boa, óbvio, e que vem junto com esse empoderamento virtual que a gente tem, né? Que assim, que faz alastrar, que a gente consegue encontrar essa comunicação, essa informação na internet muito fácil para todo mundo ver, consegue discutir sobre isso em diversos lugares e todas nós podemos se conhecer, se reconhecer e seguir isso sem baixar a cabeça. Lá no Sou Betina, as meninas têm muita força de seguir quem são, como eu estava falando. E não tem medo de falar isso, apesar de saber das dificuldades todas que a gente sabe, né, das violências e tal. Mas não tem medo, elas são quem elas são. E seguem, e se fortalecem, e descobrem em outras esse mesmo desejo. E é isso que a gente vai conseguir daqui pra frente, fazer uma nova sociedade, né? Uma nova, não dizer era, mas assim, pessoas que são mais, que se aceitam, então pode aceitar os outros. Pessoas que se colocam, então faz com que os outros também aceitem. Pessoas que vão conversar e não abaixem somente a cabeça, mesmo diante de todas as dificuldades. Isso não é geral, a gente sabe que a gente tem diversos casos, e casos de violência psíquica, que às vezes a gente não consegue se desamarrar disso, precisa de uma ajuda. E não só de um grupo de apoio, mas de uma ajuda muito mais intensa, né, nesse caso. Mas o que eu queria compartilhar hoje com vocês sobre a minha experiência com o Sou Betina é isso. É esse pensamento positivo da gente estar se assumindo mesmo, estar saindo do armário e estar encontrando fora do armário muitas outras pessoas que estão saindo também. E aí, eu convido todos vocês para entrar no Sou Betina, participarem também e acompanhar essa discussão. Tem um grupo, tem as redes sociais e a gente sempre está colocando lá essas questões, esses problemas que as meninas trazem para a gente através dos e-mails, através das redes. Então é isso, eu me dou o dever de ser quem eu sou, acima de qualquer coisa, e eu sei que eu não estou sozinha, acompanho isso com as novas meninas que estão vindo, as novas lésbicas. Obrigada. Então eu organizei minha apresentação definindo então o que é empoderamento das sociedades em geral, depois passando ao empoderamento das mulheres, questão da saúde, da cultura, do conhecimento e como é que isso se torna depois um ciclo que dá mais empoderamento e dá mais saúde, cultura, conhecimento e assim por diante. Empoderamento, na verdade, é uma palavra que surge no nosso dicionário muito recentemente. Ela é trazida do inglês, da palavra empowerment, que é uma palavra que significou empoderamento e que foi traduzida pela primeira vez para o português pelo professor Paulo Freire. E quando Paulo Freire traduziu o empoderamento, ele disse assim: o empoderamento é a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Empoderar-se, então, é um processo emancipatório em que o indivíduo dá
poder a si mesmo para viver suas escolhas. Com o caminhar do tempo, o empoderamento foi mudando um pouquinho seu conceito, de tal forma que no início do milênio, no começo de 2000, o termo empoderamento começou a ser utilizado em diferentes áreas de conhecimento, como educação, sociologia, ciências políticas, saúde pública, psicologia comunitária, serviço social, administração. E, em si, se constituía numa ferramenta de governos, numa ferramenta de organizações sociais e de agências de desenvolvimento de saúde, com agendas direcionadas para a melhoria da qualidade de vida, a dignidade humana, dos setores pobres, da boa governança, da maior efetividade de prestação de serviços de responsabilidade social. Assim, o empoderamento hoje tem como conceito a ideia de se dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes permitam tomar decisões e participar ativamente das decisões da organização social. O empoderamento, então, é, do ponto de vista histórico, nada mais do que uma série de movimentos de libertação que, em termos práticos, ele significa educação, cultura, informação, conscientização, criação e socialização. Conquistar a condição e a capacidade de participação e inclusão social no exercício de cidadania. Em outras palavras, e como que simplificando, em palavras mais doces, tudo isso que significa o empoderamento, ele, na verdade, é libertar-se dos medos e das culpas. Não tenho culpa de ser isso ou aquilo. Eu sou o que sou. Muito mais do que isso, é viver a alegria, a paz e o amor. Esse é o empoderamento. A Organização das Nações Unidas se preocupou muito com essa questão do empoderamento e que ele veio surgindo e alguém se apoderou dele. E quem se apoderou disso foram os homens brancos com um direcionamento sexual heterossexual e assim foi. Então, na Organização das Nações Unidas, no Pacto Global, se organizaram 17 metas para que este milênio a gente consiga viver com qualidade. E entre essas metas estão essa quinta que está aqui, que é a igualdade de gêneros. Tão importante quanto acabar com a pobreza, qualidade da água que bebemos, qualidade do ar que respiramos, saúde, redução de mortalidade materna, qualidade de atenção médica, etc. Então, tão importante quanto isso é a igualdade de gênero. E para a Organização das Nações Unidas, o que significa igualdade de gêneros? Significa igualdade e empoderamento a todas as mulheres e meninas. O trabalho deve contemplar a igualdade de gênero e deve haver uma série de princípios gerais do empoderamento dessas mulheres. E esses princípios gerais são esses todos que estão aqui. Estabelecer uma liderança corporativa, tratar principalmente no mais alto nível, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação, garantir a saúde, segurança e bem-estar, promover a educação, apoiar o empoderamento das mulheres, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e, principalmente, medir, documentar e publicar o progresso da empresa na promoção de igualdade de gênero. Então, estes são os 7 princípios que regulam a questão do empoderamento da mulher nas empresas e na coletividade em geral. O empoderamento feminino tem uma importância muito significativa, mas, na verdade, ela tem uma importância muito relacionada a coisas que não surgiram hoje. O empoderamento feminino é uma causa de uma pessoa, não é uma causa de uma pessoa, é uma causa que você tenta fortalecer mais mulheres e desenvolver essa igualdade de gênero. Isso foi um texto publicado em 2015 por Ana Paula Passarelli, mostrando que a igualdade de mulheres se constrói pelas mulheres e não se constrói, não espere que alguém construa para você.
Muitas vezes se mistura o protagonismo com o conceito de empoderamento. O protagonismo é uma coisa que é singular, gente. O protagonismo, eu digo, eu sou protagonista da minha história. Eu sou ginecologista e médico que pertenço a uma classe social de médicos ginecologistas. Então, eu tenho o poder dos médicos ginecologistas. Então, o empoderamento é uma coisa plural e o protagonismo é singular. Mas isso não importa muito, porque mesmo organismos internacionais confundem esses conceitos. E se vê, por exemplo, em Nova York, em 2015, as Nações Unidas fizeram uma reunião que tinha como objetivo aprofundar a reflexão a respeito dos avanços e retrocessos que haviam ocorrido desde 95, quando, da 4ª Conferência Mundial da Saúde das Mulheres, se definiu como foco principal trabalhar pela igualdade de gênero e contra a discriminação das mulheres e das meninas em todo o universo. Bom, eu estudo comunicação social e jornalismo. Eu vejo que na comunicação aumentou a quantidade de mulheres interessadas na área, não somente porque gosta da comunicação, jornalismo, é para buscar meios de chegar com argumentos, com ferramentas a informação, o conhecimento, compartilhar informações, mudar a cultura, né? Por meio de sites como a colega a Celine, uma página pessoal no Facebook, no Twitter, enfim, no YouTube também, que tem várias meninas que têm canais, ontem estava aqui a Jéssica Tauer, a Débora do canal da Zubi, e então por isso que é muito importante adquirir mais informações sobre o empoderamento também, compartilhar essas informações sobre o feminismo, o movimento feminista, a cultura, que tem a ver a cultura com o movimento feminista, a divulgação mais sobre a saúde da mulher também, o que está fazendo hoje, o que o poder público está fazendo hoje para nós, mulheres, e quais são os obstáculos que as mulheres têm, não só assim, as mulheres transexuais também sofrem muito quando querem o acesso ao seu direito básico, constitucional, que é a saúde, e é isso que é importante. E sobre o movimento, a militância lésbica também, não somente, tem vários movimentos sociais, coletivos, ONGs, isso assim, é ótimo, tem vários eventos, isso muda a cultura de ir a alguma produção independente, novas cantoras que estão aí. Um exemplo assim que eu admiro, a MC Luana Hansen, ela está arrasando, é rapper, negra, lésbica da periferia, ela tem assim, letras que dizem, é uma música assim, tem uma melodia que combina com a militância, a letra é 100% militante, feminista, reivindica os direitos. E, bom, é importante, então, nós aproveitarmos a cada oportunidade que temos de ter contato com esses coletivos, com essas ONGs, né, e para adquirir, compartilhar novas opiniões, porque nem tudo, assim, vou dizer assim, que tem movimentos, há movimentos que buscam somente poucas opiniões, não aprofundam mais no conhecimento, né, na história, e usam aquilo como um argumento assim falho, mas por trás do feminismo há muita história. Não é só 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é o Dia da Mulher. Todo dia é Dia da Mulher.
365 dias por ano de aluno, né? Então, é isso, é importante a gente aproveitar. Todas as mulheres são feministas, não tem mais ou menos, todas nós sofremos, todas nós sofremos preconceito, e é importante nós valorizarmos a cada atitude militante, por mais simples que seja, né? O fato de a gente estar fora de casa, sair para trabalhar, para estudar, ou para ir namorar, ou para o cinema, já é um ato militante. Então, colocar uma foto com o filtro das bandeiras arco-íris é militância, sim. Você assumir que você gosta de homens, gosta de mulheres, é militância. Então, a internet, ela facilitou muito o acesso à informação, ao conhecimento. É uma rede de apoio também, onde você tem contato com pessoas da mesma situação, onde você compartilha sua história, dá conselhos, recebe conselhos também. E também os encontros que tem, as manifestações que tem, os encontrões, as flash mobs, levantamentos de tags no Twitter, por mais coisa assim que é pequena, mas você de ser algo que seja militante e esteja nos assuntos mais discutidos de São Paulo, do Brasil, ou os mais levantados do mundo, já é uma pequena conquista, mas é um primeiro passo, é o segundo passo. E eu queria saber, professor, a sua opinião, ou quais ações hoje estão sendo feitas para alcançar essas mulheres na questão de saúde. Eu sei que de uns anos para cá vem melhorando, mas mesmo assim ainda são comunidades bem distantes, as do meio rural, agricultura familiar. Eu queria saber se o senhor tem algum conhecimento das ações voltadas para essas comunidades. Então, quem são as mulheres do meio rural, como é que elas são atendidas? Elas não têm atendimento médico. E às vezes elas fazem longas caminhadas para chegarem à unidade mais próxima de suas residências para atendimento médico hospitalar. Isso, na minha área particularmente, que é a área de obstetrícia, às vezes elas chegam ao hospital em trabalho de parto avançado, por exemplo, porque elas não tinham quem as levasse para o hospital. Outras vezes dão a luz em casa, outras vezes nem tem quem faça os primeiros atendimentos ao parto dessas crianças. Bom, então, isso, Natália, é assim que acontece na assistência médica das comunidades rurais. A outra pergunta que você me fez, não sei se respondi a todas, mas a gente depois pode até trocar e-mails, aí eu posso até te passar um pouco mais de informações que eu tenha sobre isso. Eu também pesquiso com muita facilidade e te trago isso com certa rapidez. Eu gostaria de saber quem são essas mulheres que de fato precisam ser empoderadas. Quando trazemos uma variável na questão raça-cor. Há uma diferença, porque quando acredito até pelo tempo, foi feito um resumo desse trabalho, né? E acredito que ele deve estar muito mais aprofundado, tem até mais discussões. Então, quem são essas mulheres? Em que regiões essas mulheres se encontram? Há diferença? Uma mulher empoderada no norte do Brasil, norte e nordeste, de que forma ela precisa ser empoderada, e se essa mulher no sul, sudeste desse país é o mesmo trabalho de empoderamento. Eu queria saber se há uma diferença de identificar essas mulheres. Não dá para fazer uma política de saúde igual aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, igual a do Maranhão, por exemplo. Por quê? Porque as culturas são diferentes. Mas é possível ter um norteamento daquilo que precisa ser feito. Eu digo norteamento significa assim: a gente precisa orientar sobre a anticoncepção. Agora,
Quando me perguntam como se faz orientação de anticoncepção para uma índia, né? Será que é fácil fazer essa orientação? Aí se pergunta para ela, o que você sabe sobre a reprodução? E às vezes ela te dá uma aula de conhecimento. Então, na verdade, a questão de se passar uma determinada diretriz precisa ter uma avaliação de como é a estrutura daquela população. Então, a sua dúvida é totalmente pertinente. E não adianta eu dizer que a rede cegonha vai funcionar em São Paulo do mesmo jeito que funciona na Bahia, porque não funciona. Não adianta eu dizer que a Casa do Aconchego, lá de Santa Maria, dá para funcionar em Salvador, porque não dá, porque ela funciona em municípios pequenos. Então, isso tudo depende das características ambientais. Por isso que num dos slides eu falei da cultura brasileira ser tão diversificada, ser afrodescendentes, populações nativas, indígenas, brasileiros, portugueses, indianos, etc., que vivem no país e que constituem a nação brasileira. Então, tudo isso são culturas às quais a gente oferece um projeto de diretrizes de saúde, mas que se modifica de acordo com cada região, porque tem que se modificar. Só assim funciona. Por o tema hoje ser cultura, eu acho muito importante também falar sobre a extinção do Ministério da Cultura. E o que a extinção desse ministério nos prejudica, a quem interessa essa extinção, né? Porque o conservadorismo, o preconceito, o reforço da manutenção das formas de opressão e dos oprimidos, de quem é oprimido, está diretamente ligado com a extinção do Ministério da Cultura. E hoje um pastor que nem merece ser citado, não merece ser lembrado, disse que, segundo ele, os esquerdopatas estão chorando porque Temer acabou com um de seus antros, o Ministério da Cultura. Que, na verdade, cultura para as pessoas conservadoras e que colocam as suas pautas religiosas pessoais acima do livre-arbítrio, né, que tem na própria Bíblia deles, mas eles ignoram, né, o que só vale para eles. Por conta do próprio autoritarismo que eles possuem em relação à vida dos outros e ao que a conduta alheia. E no que esse Ministério da Cultura afeta, né, a extinção dele afeta, eu acho que é importante a gente pensar na importância do Ministério da Cultura, porque ele não só serve para beneficiar, a Lei Rouanet não é a única pauta do Ministério da Cultura. Boa noite. Nosso vozeirão. Boa noite.